Para mim está claro, Freixo, claro, que a democracia atrai turismo, que a liderança internacional do estadista Luiz Inácio traz turista, ao mesmo tempo que para mim é claro que a insegurança do nosso cartão de visitas, por exemplo, Rio de Janeiro, é um problema a ser resolvido. É uma eventual barreira. Como lidar com isso, Freixo, agora que temos um governo democrático, antimiliciano e tudo mais? Como passar para o mundo uma imagem de que estamos resolvendo a questão da insegurança pública? Esse é um ponto muito importante. Obrigado por você ter tocado nesse assunto. Você sabe que eu trabalhei com o tema da segurança pública há 30 anos da minha vida, né? E esse não é um tema longe do turismo, você tem toda a razão. Mas vamos lá, a gente tem um problema real de segurança no Brasil? Tem. Qual é a primeira afirmação que eu quero te fazer sobre esse debate? Não existe um Brasil bom para o turista e um Brasil ruim para o brasileiro. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que resolver aqui, deixar claro, né? Se eu estou dizendo que o turismo é também um marco econômico, mas um marco civilizatório, né? Eu estou dizendo o seguinte, o turismo é um marco civilizatório. Por que é um marco civilizatório? Porque, Juca, você conhece alguém que viaja para ficar triste? Não, né? Tem até gente esquisita que deve fazer isso, mas não é comum, né? Você viaja para ficar feliz, você viaja para encontrar pessoas, para conhecer lugares, para viajar com quem você gosta, não é isso? Então, assim, só em você pensar em visitar um destino, você já está partindo de um princípio que você está melhor do que no seu dia a dia normal, porque a tendência é que nas viagens, seja viagem de negócio, seja viagem de trabalho, seja viagem para a natureza, para sol, para a praia, seja por que for, viagem religiosa, você sempre que viaja, você é dotado de um espírito melhor. Então eu já acho que o turismo nos transforma em pessoas melhores na sua função prática, imediata, né? Se você tiver política pública sobre isso e fazer essas visitas aumentarem, você ainda faz isso gerar renda. E é o que eu estou falando. Depois eu vou comentar outros assuntos com vocês. A gente está fazendo o afroturismo, a gente está fazendo uma série de coisas importantes. Mas sobre a segurança, a gente precisa fazer com que o turista que venha para o Brasil tenha segurança, porque o Brasil precisa ter mais segurança. Eu não posso ter ilhas de fantasia onde o turista vem e tenha uma segurança aqui que não exista segurança para o conjunto da população. Isso a gente precisa superar, né? O turismo não pode ser um turismo de exceção. Ele tem que fazer a vida do lugar melhorar como um todo, não só gerando emprego e renda. E aí a segurança talvez seja um dos grandes desafios. Mas é importante também desmistificar algumas coisas, Juca. Primeiro, eu estive agora em Portugal. Portugal é um exemplo muito importante, né? Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes, você sabe que isso é do tamanho de Pernambuco. Portugal tem o tamanho do Rio de Janeiro. E Portugal é um lugar para você estudar, entender em relação ao turismo. Então, Portugal tem 18 milhões de turistas estrangeiros visitando Portugal, numa população de 10 milhões. A gente tem parceria com o governo português e tem estudado muito o caso de Portugal. Primeiro que tem financiamento, né? O orçamento do turismo de Portugal é 250 milhões de euros. Para Portugal, desse tamanho. 250 milhões de euros o orçamento do turismo de Portugal. Ou seja, eles entenderam que é 18% do PIB português, tá? A gente está falando que 7,8% é bastante coisa no Brasil, mas lá é 18%. Então, eles entendem. E quem vai a Portugal, isso chama atenção, né? O turismo é uma grande atividade econômica. Ponto. O governo português me mostrou uma pesquisa interessante. Dos portugueses que visitam o Brasil, a gente está falando de um país emissor importante, né? Dos portugueses que visitam o Brasil, eles fizeram uma pesquisa, quantos voltariam e quantos recomendariam o Brasil como destino. Para minha surpresa, sabe qual foi o percentual, Juca, que disse que voltaria a visitar o Brasil ou que indicaria? 92%. Olha que beleza. 92%. Eu tomei um susto quando eu vi esse número. Por quê? Porque é excelente, né? Na Alemanha, eu fui ver a mesma pesquisa, 95%. E eu estou falando de um público europeu, de um público minimamente exigente, talvez o alemão mais do que o português, inclusive, pelo seu padrão, né, histórico, comportamental. Ora, então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero desmistificar algumas coisas.
Eu estou dizendo que o Brasil não tem problemas de segurança? Eu jamais poderia dizer isso depois da minha vida inteira, o que eu fiz. Mas este problema da segurança, ele não é inibidor do Brasil ser um grande destino, porque tem 92% de portugueses que dizem: eu adorei, eu vou voltar. Ninguém volta para um lugar que se sente ameaçado. Claro. Então, a segurança é um problema, mas eu acho que a gente precisa colocar ele no lugar certo. Porque, às vezes, ele não é tão grande, né, quanto a gente imagina que seja para uma determinada atividade. Eu acho que é esse caso. Porque existe uma sensação de segurança e existe uma insegurança. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. Não adianta eu ter segurança se a minha sensação de segurança não é boa. Né? Eu sempre falei isso, claro. E não vou mudar meu tempo agora. Mas não é inibidor de uma atividade. E vou dar um exemplo do que a gente pode fazer. Eu também recebi uma pesquisa, eu estou trabalhando muito com inteligência de dados, tá, Juca? Eu montei uma gerência aqui, que aliás é uma professora da USP, né, a Mariana Aldrich, que é especializada em Big Data. Eu trouxe ela para a Embratur e a gente montou uma central de inteligência de dados, ou seja, a gente produz qualidade da informação sobre o turismo para ter política pública, né, coisa que não teve aqui recentemente na Embratur. Ora, o que a gente consegue identificar em relação ao turista que vem para cá? A segurança é um problema, mas ele em nenhum momento aparece como algo que faça a pessoa deixar de vir para cá. Né? Então, acho que tem elementos importantes aí da gente entender o lugar do debate da segurança. Uma das coisas que a gente identificou é que mulheres que viajam sozinhas não se sentem seguras no Brasil. Isso é um fato, buscado na qualidade da inteligência da informação. Olha, nós somos de uma espécie política, Juca, eu e você, que a gente quer que mulheres possam viajar sozinhas, né? Claro. A gente quer que as mulheres viajem sozinhas, descubram o mundo sozinhas e façam, né, a sua vida como elas quiserem. Eu procurei o Flávio Dino, nosso grande amigo, aliás, um brilhante ministro também, e falei: Dino, a gente tem esse problema aqui no turismo. Ele falou: por quê? Eu falei: cara, a gente precisa entender melhor. Então a gente mergulhou nisso. Chamei o Andrei, que é diretor da Polícia Federal, e a gente está mergulhado num projeto para capacitar policiais, mulheres, em destinos onde essa sensação de insegurança da mulher que viaja sozinha seja maior, para que essas mulheres policiais capacitadas por nós possam trabalhar em áreas de destino turístico para aumentar a sensação de segurança de mulheres que viajam sozinhas. Então, acho que o que a gente tem que fazer é pegar o problema real, concreto, e ir para dentro dele para resolver o Brasil ser melhor. Ser melhor para todo mundo, porque se o Brasil for melhor para mulheres estrangeiras que querem viajar sozinhos, o Brasil será melhor para as mulheres brasileiras. É claro.